Lula e Jair Bolsonaro começam a buscar apoios para o segundo turno da eleição ao Palácio do Planalto. Ontem, o candidato do PT se reuniu com aliados em São Paulo e a gente tem mais informações com Caia Messina. Uma reunião para abordar acertos, erros e, segundo participantes, colocar os pés no chão. O discurso de agora em diante é de que Lula ganhou o primeiro turno, tem mais de 6 milhões de votos de vantagem e parte de uma base consolidada. Ou seja, não há motivos para a desmobilização da militância porque a eleição não foi decidida. Pelo contrário, é hora de ir mais ainda para as ruas, defender o candidato, virar votos e manter o otimismo. Petistas já estão em contato com Simone Tebet e com o comando do partido dela, o MDB. A aposta é de apoio duplo a Lula. O Cidadania, que estava com a candidata, também deve ficar com Lula. O PSDB é tido como uma aliança mais difícil que vai passar pelas negociações em São Paulo. Com Ciro Gomes, o PT se disse de portas abertas ao diálogo, mas a sinalização que já chegou ao QG da campanha é de que ele não vai fechar com ninguém. Mesmo assim, o PDT, aliado histórico do PT, deve entrar na chapa. O ex-presidente vai retornar às ruas nesta semana, com 2 destaques nos discursos. Vai seguir falando em esperança e da volta aos bons tempos de quando estava no poder. E já avisou, quer debater com Bolsonaro. Adoro discutir com a sociedade brasileira e vai ser importante porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe, para saber, sabe, se ele vai continuar contando mentiras ou se vai, pelo menos uma vez na vida, falar a verdade com o povo brasileiro. Eu acho que é uma chance que o povo brasileiro me dá. É uma segunda chance. Na reunião com a coordenação de campanha, ficou acertado que Lula deve ir para o interior de São Paulo, que deu mais votos ao adversário, e vai dedicar parte da agenda para convencer os mais de 30 milhões de eleitores que não foram votar. O ex-presidente está sendo aconselhado a divulgar uma carta com acenos ao centro, nos moldes da Carta ao Povo Brasileiro, feita em 2002, que facilitou o apoio no primeiro governo. O candidato a vice, Geraldo Alckmin, foi escalado para os primeiros contatos com setores como o agronegócio e o mercado financeiro. Marina Silva, eleita deputada, vai fazer a ponte com os evangélicos. Bem, ainda falando dessas alianças, da busca por apoios, Partido Novo se diz contra o PT, mas libera os filiados a votar de acordo com a consciência. Em Minas Gerais, Romeu Zema deve declarar apoio a Jair Bolsonaro. Quem tem mais informações para a gente em instantes sobre isso é o Adriano Oliveira. Antes, é claro, a gente vai falar do dia de Jair Bolsonaro, direto de Brasília, porque Bolsonaro também se encontrou com aliados. Fala aí, Valteno de Oliveira. O presidente Jair Bolsonaro não venceu o primeiro turno, mas o espírito é de vitória no comitê de campanha do PL. O partido do presidente fez a maior bancada na Câmara e no Senado. E no mapa dos estados, pelo menos 13 governadores aliados se elegeram ou se reelegeram. No domingo, logo após a divulgação do resultado, Jair Bolsonaro reconheceu que o discurso até agora não alcançou as camadas mais pobres. O primeiro movimento para isso aconteceu nesta segunda. O governo antecipou o pagamento do Auxílio Brasil e do Vale Gás para os dias 11 e 25 de outubro, antes do segundo turno, e estuda um 13º para quem ganha auxílio. O foco da campanha agora é conseguir o apoio público dos governadores que, mesmo não sendo aliados, são antipetistas. É o caso de Romeu Zema do Novo, que se reelegeu em Minas Gerais, vencendo e bem o candidato apoiado por Lula. O Estado é fundamental para a estratégia de virar votos que foram para o adversário. Mas isso só não basta, é preciso ampliar a vantagem no Rio e principalmente em São Paulo, onde Tarcísio de Freitas, contrariando todas as pesquisas, chegou na frente do petista Fernando Haddad. Nesta segunda pela manhã, Tarcísio de Freitas esteve com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Também participaram da reunião outros aliados, a deputada Bia Kicis, que se reelegeu para a Câmara dos Deputados, e a primeira-dama Michele. As três vão viajar o país na busca do voto feminino de baixa renda, com uma mensagem que reforça a pauta de costumes contra o aborto e a liberação das drogas. O presidente Bolsonaro disse que quer debater com o adversário para mostrar as dificuldades do governo e as realizações. Logicamente que deve ter debate, deve continuar a sabatina, a gente vai continuar participando desses eventos para a gente convencer as pessoas
qual é o melhor lado para eles. A campanha do presidente Jair Bolsonaro já trabalha nos novos programas eleitorais, que começam a ser exibidos no rádio e na TV nesta sexta-feira. Agora, os dois candidatos terão o mesmo tempo, 10 minutos cada um em cada bloco. Vamos falar então de apoios, começando pelo Partido Novo, que simplesmente vai liberar os filiados a votar de acordo como bem entenderem, como disse a Sheila, mas em Minas, Bolsonaro ganha um palanque importante com Romeu Zema. Adriano Oliveira. O Partido Novo anunciou que libera os filiados a declararem votos e apoio neste segundo turno conforme sua consciência. Porém, a nota emitida pela legenda diz que se vê na obrigação de reforçar seu posicionamento institucional histórico, totalmente contrário ao PT, ao lulismo e a tudo o que eles representam. Segundo o partido, abre aspas, o Novo trabalhou muito para oferecer aos brasileiros uma alternativa presidencial contra a polarização entre Lula e Bolsonaro, mas infelizmente sem sucesso, fecha aspas. A expectativa é para uma agenda nesta terça-feira entre o governador reeleito por Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente Jair Bolsonaro para a confirmação de apoio neste segundo turno. E os mercados reagiram bem ao resultado do primeiro turno. A gente tem mais informações com Alessandro de Lorenzo. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em forte alta nesta segunda-feira, uma reação aos resultados do primeiro turno das eleições no país. O aumento nos preços do petróleo no exterior também impactou o mercado, que finalizou o dia em alta de 5,54% aos 116.134 pontos. Essa é a maior valorização diária da Bolsa Brasileira desde abril de 2020, quando a alta foi de 6,52%. Já o dólar fechou o dia com uma queda de 4,07%, cotado a R$ 5,17. Essa foi a maior desvalorização diária da moeda norte-americana desde 8 de junho de 2018, quando encerrou o pregão com uma baixa de 5,5%. Segundo o economista-chefe da agência Austin Rating, Alex Agostino, apesar do ânimo inicial, os momentos de tensão e instabilidade devem voltar ao mercado até o fim do segundo turno. É importante dizer que o mercado financeiro ele não escolhe candidato e nem ideologia. Ele escolhe tendências de política econômica que vão ter um impacto direto no preço dos ativos. Quais são os ativos? Ações, taxa de juros futuro, taxa de câmbio, né? Então todas essas variáveis vão ser afetadas dependendo qual a tendência da política econômica, e essa política econômica mexe com o mercado. Vamos agora falar das alianças da busca por apoios nos estados onde há segundo turno. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad tentam negociar o apoio do PSDB, do atual governador Rodrigo Garcia, que ficou de fora dessa disputa. Hoje, o candidato do Republicanos deve anunciar uma aliança com o PP. Reni Ravanelli tem os detalhes. O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vai receber o apoio do PP nesta terça-feira para a disputa do segundo turno da corrida ao Palácio dos Bandeirantes. O anúncio oficial será feito em um evento às 11 horas da manhã na sede do Diretório Estadual do Progressistas, na cidade de São Paulo. No primeiro turno, o PP fazia parte da coligação do governador Rodrigo Garcia, do PSDB. O adversário de Tarcísio, Fernando Haddad, do PT, participou ontem de uma reunião com o ex-presidente Lula e dirigentes de partidos aliados. O ex-prefeito da capital disse que pretende dialogar com as forças que sustentaram a campanha de Garcia. Ainda na campanha de Fernando Haddad, Márcio França, derrotado na disputa ao Senado, foi escalado para fazer essas conversas com o PSDB. E no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também um tucano, busca apoio do PT. Jean Costa. Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB, retomam suas agendas eleitorais nesta terça-feira com reuniões com lideranças de seus partidos e assessores políticos. Na segunda-feira, o candidato do Partido Liberal comemorou seu aniversário e concedeu entrevista a uma rede de televisão local, enquanto o tucano se manifestou em uma coletiva ao lado de seu vice. Leite admitiu que terá reuniões com líderes da sigla tucana para iniciar um diálogo com o PT em busca de apoio. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues e ACM Neto retomam a agenda de campanha. Luiz Felipe Veloso.
Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil, retomam hoje as reuniões com as equipes de campanha para detalhar as estratégias para o segundo turno na corrida ao governo da Bahia. Ontem, os políticos já participaram de encontros em Salvador para avaliar o resultado das urnas. O candidato do PT venceu em 351 dos 417 municípios da Bahia, enquanto o ex-prefeito de Salvador levou a melhor na capital baiana. Os dois políticos devem retomar ainda esta semana as viagens pelo interior do estado em busca dos eleitores que votaram nos adversários derrotados no primeiro turno. No Espírito Santo, os dois candidatos que foram ao segundo turno conversaram com a Band News FM e falaram sobre a busca por apoios também. Carol Polese. Neste início da corrida para o segundo turno, o atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, e seu concorrente, Carlos Manato, do PL, buscam formar novas alianças. Manato já conta com o apoio de 2 dos demais candidatos que disputaram o governo no último domingo. São eles Aridelmo Teixeira, do Novo, e Guerino Zanon, do PSD. Eu conversei com Aridelmo, ele aderiu à minha campanha. Ao Difas, se afastar do Rede, tem chance de conversar. Sem apoio dos outros candidatos, Casagrande busca estreitar relações na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Nosso movimento elegeu a maioria da Assembleia Legislativa, elegeu a maioria da bancada federal, elegeu uma boa parte da Assembleia e a maioria da bancada federal. Temos esses deputados que estarão junto conosco. É a primeira vez em 28 anos que o Espírito Santo terá segundo turno para governo do estado. No Amazonas, Wilson Lima e Eduardo Braga começam a pensar nas estratégias para o segundo turno. Arthur Coelho. Após a decisão das urnas do último domingo, que colocou Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB, no segundo turno para o cargo de governador do Amazonas, os políticos não divulgaram agenda para os próximos dias. Com o dobro de votos de Braga, Wilson Lima disse apenas que no segundo turno vai atuar como fez no primeiro, o que classificou como uma campanha propositiva. Em relação a apoio, o político informou que toda ajuda será bem-vinda. Já o MDBista confirmou que está em tratativas com os candidatos Amazonino Mendes e Ricardo Nicolau, que ficaram na 3ª e 4ª colocação nas eleições, respectivamente. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, tenta negociar o apoio do PT e de Lula. Pedro Cunha Lima, do PSDB, também busca alianças. Fala, Cacá Barbosa. Segue indefinida a posição dos candidatos que não estão no segundo turno da eleição para o governo da Paraíba. O terceiro colocado na disputa, Nilvan Ferreira, do PL, afirmou que vai consultar o presidente Jair Bolsonaro sobre que posicionamento deve tomar. A tendência é de que Nilvan apoie Pedro Cunha Lima, do PSDB, mas sob a condição de que o tucano anuncie apoio à reeleição do atual presidente. Já o candidato do MDB, veneziano Vital do Rego, que ficou em 4º lugar, também não anunciou apoio neste segundo turno. Entretanto, nos bastidores, existe a possibilidade de que o MDBista, que teve apoio do PT no primeiro turno, se alie a João Azevedo, do PSB, já que o vice de Lula, Geraldo Alckmin, é do mesmo partido do governador candidato à reeleição. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reeleito no primeiro turno, diz que vai se engajar na campanha de Jair Bolsonaro. Fala aí, Cristiano Pinho. O governador do Rio anuncia que após a reeleição em primeiro turno vai se concentrar no apoio à candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República. Cláudio Castro, do PL, falou com exclusividade à Band News FM e atribuiu parte dos votos recebidos ao seu alinhamento com o presidente. Estou 100% engajado na campanha do presidente. Ele é do meu partido. A minha eleição tem muito também do apoio dele. Ele me deu um apoio muito importante aqui e eu o apoiarei. Cláudio Castro revelou que vai criar no segundo mandato a Secretaria Estadual da Mulher. Ele disse ainda que nesta semana se reúne com a Secretaria de Transportes para discutir o futuro dos trens e das barcas. O governador garantiu que não haverá aumento de passagem enquanto não for registrada melhora nos serviços. No Paraná, Ratinho Júnior, escolhido para mais um mandato, destacou as ações do governo e manteve a base de apoio na Assembleia Legislativa. Cleverson Bravo. Em 4 anos, a renovação do Legislativo Paranaense diminuiu de 32 para 25 novos deputados estaduais, de um universo de 54 parlamentares. Está mantida, no entanto, a ampla base de apoio ao governador Ratinho Júnior. Quase 1/3 dos deputados da nova legislatura também são do PSD.
Nas urnas, a adesão ao segundo mandato logo no primeiro turno foi ainda maior. Ratinho Júnior só não venceu em 21 das 399 cidades do Paraná. Em entrevista à Band News FM, o governador reeleito valoriza o apoio, mas ressalta que ele representa ainda mais responsabilidade. Acaba nos dando aí a oportunidade de continuar esse bom caminho que o Paraná está trilhando como o estado mais sustentável do Brasil, e além disso também dá muita responsabilidade, né? Porque a gente precisa, obviamente, continuar nesse mesmo ritmo e ampliar os investimentos dessa entrega à população. Bem, a gente volta a acionar Minas Gerais agora porque o deputado mais votado do Brasil, também aquele que teve mais votos na história do estado de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, colocou em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Fala, Duda Ramos. Com 1.492.047 votos, Nicolas Ferreira, do PL, atingiu a marca de deputado federal com a maior votação para o cargo na história de Minas Gerais. O recorde anterior era de Patrus Ananias, do PT, que recebeu 520 mil votos em 2002. Apesar do resultado, em entrevista à Band News BH nesta segunda-feira, o vereador de Belo Horizonte questionou a segurança das urnas eletrônicas e disse que o principal alvo é o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do mesmo partido. É óbvio que eu, como deputado federal, eu sou um alvo, mas o alvo maior, claramente, é a presidência. Então, toda a discussão com relação às urnas é intensificada a partir das eleições com relação ao presidente. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, melhorar a segurança do nosso voto para que a gente não tenha essa sensação aí de insegurança. E mesmo que eu tenha muitos votos, eu não retiro aí a minha fala. No cenário geral, a votação de Nicolas Ferreira ficou atrás somente de Eduardo Bolsonaro em 2018, com 1,8 milhão de votos, e Enéas Carneiros em 2002, com aproximadamente 1,5 milhão de votos. E Abraham Weintraub, hein? Weintraub era candidato a deputado federal por São Paulo pela primeira vez, né? Caminhando pela primeira vez com as próprias pernas depois de romper com o presidente Jair Bolsonaro. Não foi bem, não. Ele obteve pouco mais de 4 mil votos. Só? 4 mil votos. E, obviamente, não foi eleito. Com essa votação ele fica abaixo do Coringa Reaça. E o irmão dele, o Arthur Weintraub, que é um cara tão estridente quanto, talvez até um pouquinho mais, teve 1.900 votos. Abraham Weintraub era um dos membros mais proeminentes, né, da bancada, chamada bancada ideológica do governo Bolsonaro. Esteve à frente do nosso MEC, do nosso importantíssimo Ministério da Educação, por 14 meses e não deixou absolutamente nenhum legado. Depois da votação, Abraham me dá um abracinho Weintraub, ao lado do irmão, fez uma live. Temos o áudio aí? Sei. Dizendo que ele esperava um pouquinho mais. Um tiquinho mais do eleitor. Muita coisa para acontecer, eu não sei. Nesse momento, eu estou muito mais aqui para me, pelo menos, despedir, nem que seja temporariamente, de vocês. Quem tem os meus contatos, as amizades que a gente fez estão aqui. Tem bastante material no meu YouTube para você ficar se divertindo. Duvido que você tenha visto 99 Weintraub sem filtros, mais as aulas de economia, reveja as mitadas do passado, vê aí, tá? Enquanto isso eu vou pensando o que eu faço da minha vida. Ah, Carlinha, peguei o áudio errado e te mandei. Era um que ele dizia que esperava que ele e o irmão somados tivessem pelo menos 200 mil votos. Mas ele diz também na live, depois eu vou pegar a certa aqui, que a expectativa mesmo era de coisa de 1 milhão de votos. Muita gente levou um tapa de realidade na cara nessa eleição. Gente que se portava e se via como um estadista, muito querido e amado pelo povo brasileiro, percebeu que só teve alguma relevância efêmera porque colou no candidato Jair Bolsonaro em 2018. E Bolsonaro tornou-se de fato um fenômeno como ainda é. Tem muita gente que colou em Bolsonaro e que teve votações muitíssimo expressivas. Damares Alves sendo eleita para o Senado. A Damares Alves era uma secretária do Magno Malta, gabinete do Magno Malta, até pouco tempo atrás. E por outro lado, os considerados traidores de Bolsonaro se deram muito mal, né? Sim, alguns deles, Joyce Hasselman foi um dos exemplos, Joyce Hasselman é um dos exemplos, Alexandre Frota é outro. A gente pode lembrar o delegado Valdir,
Lembra do delegado Valdir, que era muito próximo do presidente, mas acabou vazando um áudio dele criticando o Bolsonaro, depois ele se disse traído pelo presidente. Janaína Pascoal ficou apenas na 4ª colocação na briga por uma vaga no Senado em São Paulo. Então, foi um tapa de realidade política mesmo, na cara de muita gente que se imaginava muitíssimo relevante, mas que vão desaparecer com a mesma velocidade que apareceram em 2018, na esteira do fenômeno Bolsonaro. Em frente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, critica as pesquisas eleitorais que erraram nas eleições de domingo, mas descarta abrir uma CPI sobre o tema. Pediram isso, CPI das pesquisas. Segundo ele, é preciso discutir uma boa legislação para que não haja disparidade e votar no Congresso um projeto para regulamentar os levantamentos. Antes, o líder do governo na Câmara adiantou que pretende apresentar um projeto que prevê punições por erros dos institutos de pesquisa. Fala, Ângelo Sfaier. O deputado federal reeleito pelo Paraná, Ricardo Barros, do PP, deve apresentar nesta semana em Brasília um projeto de lei para punir os institutos de pesquisa que divulgarem levantamentos cujos resultados não confirmem o que for computado nas urnas além da margem de erro. Em entrevista ao Band News TV, o deputado afirmou que, diante do resultado das urnas confrontado com pesquisas eleitorais, ficaram evidentes grandes discrepâncias. Isso realmente tem prejudicado a decisão do eleitor. Em muitos casos, interfere no resultado, especialmente eleições de segundo turno, que tem ali diferença de 1,5%, 2%. Nós não podemos permitir mais essa impunidade da manipulação da opinião pública. Barros é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados e foi reeleito com pouco mais de 107 mil votos. Ontem a gente falou bastante sobre isso, não é, Megali e Carla? A gente falou sobre, sim, erros de pesquisas. A gente falou também sobre como pesquisas representam retratos de momento, como elas captam tendências. Ainda assim, não captaram determinadas tendências. O estado de São Paulo é um dos exemplos, Mato Grosso do Sul foi um outro exemplo. A gente pode pensar alguns deles aqui que não foram captados. O sentimento do brasileiro, digamos assim, não foi captado em alguns recortes importantes em alguns estados. Agora, ontem a Dora Kramer falava aqui o quanto se superestima a pesquisa eleitoral, tratando aquilo como algo definitivo, sendo que a sociedade é dinâmica. Então, assim, e o quanto a gente leva a ferro e a fogo aqueles números. E o que valem são os números das urnas, né? Quando você fala de punir um instituto de pesquisa, punir com base em quê? Já que foi feito naquele dia, com aquele universo de pessoas. Então, assim, punir com o quê? Qual é o objetivo? CPI para isso? O Arthur Lira não tem mais nada para fazer de importante, gente? Eu não entendo qual é a lógica. A lógica é de que colocando Lula com 50%, as pesquisas estariam incentivando os eleitores a votarem nele para ele liquidar a parada no primeiro turno, é isso? Não entendo exatamente. Não aconteceu, né? Ok, você pode interpretar assim, mas você pode interpretar também que as pesquisas, supondo que elas sejam manipuladas, não são. Mas supondo que elas sejam manipuladas, colocando Bolsonaro atrás, elas também incentivam o eleitor de direita que não está com Bolsonaro a votar no presidente, para diminuir essa diferença. Então a gente pode ter todo tipo de interpretação. E veja, aqui a gente não está passando pano para pesquisa. Elas erraram. A gente falou disso ontem bastante, né? Elas erraram. Acho que fica aí uma lição. A gente fez meia-culpa, inclusive, aqui no ar bastante, né? Sobre superestimar pesquisas e tal. Agora, fica também uma lição de casa, e acho que os institutos já devem estar debruçados sobre isso, de como mudar eventualmente abordagens, como aprimorar essas abordagens, que tipo de abordagem pode resultar num número mais próximo da realidade, né? Isso aí fica de lição para os institutos, certamente. Maria Fernanda está dizendo, eu mudei o meu voto no domingo de manhã. Como um instituto de pesquisa poderia prever isso? Vou conversar mais com ela por aqui. E eu tenho também, eu mudei o meu voto no domingo de manhã. Quando eu estava indo votar, acho que foi o Ivan que eu disse, troquei que pesquisa é pesquisa, jogo é jogo. Ele usou uma figura de linguagem muito boa. Você vai comprar sanduíches para uma galera, muita gente. Quantos querem sanduíche de carne? 90%. Quantos querem vegetariano? 10%. Beleza, você encomenda lá 900 sanduíches de carne e 100 sanduíches de vegetariano. Chega no dia, a galera que queria carne está com mais vontade de comer o vegetariano. Tem 500 querendo comer vegetariano. Mas vocês não queriam? Queria. Mudei de ideia. O voto muda. É claro que assim, é uma ciência, né? A gente está falando de números, a gente está falando de critérios que são estabelecidos com base em
em estudos, enfim, não é uma coisa da cabeça subjetiva da cabeça de cada pesquisador e de cada instituto, é uma ciência, de fato. E se isso está descalibrado, é preciso, sim, rever o que é que está errado, por que errou tanto. Mas, de fato, né, a gente dava muita importância para essas pesquisas, dá ainda e vai continuar dando, porque imagino que os institutos vão se recalibrar. Agora, quem não dava importância nenhuma, de repente passou a dar muita, né? Quem fala, não, isso aí não vou dar importância para instituto, não, e agora, errou, CPI. As cabeças mudam mesmo, né, Megali? As ideias mudam de um dia para o outro. Mas os erros foram mais, só para terminar aqui, foram muito mais concentrados nos estados, especialmente no Sudeste, e nas eleições secundárias, como para governos estaduais e no Senado, do que para a própria eleição presidencial. Na eleição presidencial, no final das contas, as pesquisas acertaram a votação do Lula. Erraram, mas erraram levando em conta a margem de erro por 3, 4, no máximo 5 pontos a votação de Bolsonaro. Mas esse é um erro também, o desempenho de Bolsonaro. É um erro. Mas não é que você colocou o Ciro à frente de Bolsonaro. O Bolsonaro chegou em segundo, acima do que previam os institutos de pesquisa. Ciro e Tebet, a gente sabia que iam disputar cabeça a cabeça mesmo, e depois viriam os danicos. Assim, foi um erro, claro que foi, mas não foi um erro radical, né, os números que a gente via nas pesquisas em relação ao que a gente viu nas urnas. Isso, de novo, falando da eleição presidencial. Em eleições para o Senado, para governos estaduais, ali sim, tem discrepâncias absurdas que os institutos vão ter que levar em conta para melhorar a qualidade dos resultados apresentados. Gente, que maluquice, né? Que maluquice. Eu sei que, conversando com o Dr. Daniel Barros, ele diz, olha, as pessoas gostam de previsibilidade, né? Por que é que a gente conhece o caminho de casa todos os dias, mas a gente bota no aplicativo, ele bota no Waze. Por quê? Porque é gostoso você ter essa previsibilidade, saber o que você vai encontrar no caminho. Roseli Saião também sempre diz, por que criança ouve tantas vezes a mesma música? É previsibilidade, ela sabe o que vem, ela sabe cantar, então é uma coisa de segurança. E olha a maluquice do que a gente está vivendo desse período, né? Nem mesmo os institutos de pesquisa com estudos tão avançados conseguem prever o que vai acontecer, conseguem prever como é que as pessoas vão agir. Olha, se 2021 era difícil, 2020 foi difícil antes, 2022 também tá, 2023, ó. Mas é um clássico, não digo nada, Carla? Viu, gente? É um não clássico, digo nada do que vem aí pela Brigar frente. com pesquisa é um clássico, nada mudou. Eleição para a Prefeitura de São Paulo em 1985, Fernando Henrique Cardoso era tão favorito contra o Jânio Quadros, mas tão favorito, que ele foi lá e tirou uma fotografia sentado na cadeira de prefeito, no gabinete, antes da eleição. Verdade, teve essa. Aí depois o Jânio ganhou, não tinha segundo turno naquela época, e foi lá e mandou desinfetar a cadeira. Erundina contra Maluf, na eleição de 1988? Não, 89. Bom, por ali. Também eleição para a Prefeitura de São Paulo. Maluf estava disparado na frente em tudo quanto era pesquisa. No dia da eleição, o eleitor mudou de ideia. As pessoas que estavam com outros candidatos, se não me engano, o Suplicy também estava concorrendo nessa eleição, decidiram votar na Erundina. Voto útil. A Erundina venceu aquela eleição a despeito do que diziam todos os institutos de pesquisa. Essas reviravoltas são clássicas. E a reclamação, a desconfiança também. Não tem novidade nenhuma, nada de novo no front. Então isso tudo é previsível? O nosso conforto está aqui? É previsível. Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Segundo turno tem mais. Isso é zona de conforto, imagina de desconforto. Nossa, o pessoal tá falando, nossa, Carla, você tá com um ar cansado hoje, gente. Eu acordei exausta Ressaca hoje. eleitoral que chama, Nossa, eu gente. acho que eu tô muito mais cansada do que ontem pela manhã, quando a gente chegou por aqui, porque eu acho que ainda tava na adrenalina, né? Domingo foi bem puxado. Hoje eu perdi hora, deixa eu contar então. Acho que agora que eu acordei. Às 7 horas, demorou meia hora pra eu acordar. Não trouxe. Não deu tempo. Eu perdi hora, sério. Eu abri os olhos às 6h17. Mas não quis se levantar. Não, obviamente eu não queria. 6h17. Eu abri os olhos e... Caramba. Não acontece comigo. Assim, exausta. Cheguei aqui às 7 horas com aquela cara, desculpa. Tá, gente, que eu não tomei café também, então, não trouxe, não fiz. Não, meia horinha, você tá bem-vinda de volta, Carla. Obrigada. Prazer tê-la. Voltei pro Bom dia, Carla Bigato. Bom dia, agora vamos. Bora. Bom, vamos sim. Depois do resultado do primeiro turno, a renovação da Câmara dos Deputados fica menor do que a de 2018. Nesse domingo, 55% dos parlamentares conseguiram se reeleger, ou seja, 283 deles. Em 2018, foram 47%.
ou 241 deputados federais, segundo dados do TSE. Entre os reeleitos está o próprio presidente da Casa, Arthur Lira. E nesse ano o Brasil elegeu um número recorde de negros e mulheres para a Câmara dos Deputados. Serão 91 deputadas federais e 135 parlamentares negros. No caso das mulheres, trata-se de um crescimento de 18% em relação a 2018 e de 9% em relação a deputados e deputadas negros e negras. E o balanço final das operações realizadas nas eleições de domingo, Rafael Procópio. A Polícia Federal instaurou 47 inquéritos durante a realização do primeiro turno das eleições no domingo. Os dados são referentes a operações registradas em todo o país. Entre esses inquéritos, 39 foram feitos em flagrante, relativos a diversas violações da legislação eleitoral. Além disso, 255 pessoas foram conduzidas pelas forças policiais por conta desses crimes e mais de R$857 mil em bens e valores foram apreendidos. Segundo a corporação, foram 241 ocorrências registradas de maneira oficial, sendo 50 de propaganda irregular, 44 de boca de urna e 30 de compra de votos. Novos estudos... vamos mudar de assunto, vai. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre disputas eleitorais, sobre novos cenários, blá, blá, blá e tudo isso. Mudando de assunto, novos estudos não veem vantagens no retorno do horário de verão. Vocês veem? Nenhuma. Você vê vantagem? Você vê, Sheila? Eu adoro o horário de verão. Você adora o horário de verão? Fico contrariadíssima, assim, o horário de verão. Eu não gosto do horário de verão. Adoro. Não tem nada que voltar. Eu também. Fica mudando o relógio, que a gente pensa que é o quê? Deus? Hora a hora. Megali, é tão gostoso à noite, você poder aproveitar mais prolongadamente à noite, por exemplo. Então por que parar em 1 hora? Por que não 2? Por mim 3. Eu não me importo com isso, não. 4 é demais. Vamos ficar no fuso da Austrália logo. Gente, eu gosto. Que anoitece, a hora que anoitece. Se a gente economiza muita energia, bom, vá lá. Agora, não, mas não é. Já mostraram que a economia é irrisória. Pra quê? Mas alguma economia é, ainda que irrisória, né? Diz que não faz nenhuma diferença no final das contas. Vale a pena escangalhar o nosso organismo 2 vezes por ano por causa disso? Quando começa e quando volta? A mim não... É a pergunta que eu deixo no ar. Amanda Oliveira. Eu adoro horário de verão. Amanda Oliveira. A aplicação do horário de verão neste ano não trará benefícios para a operação do Sistema Interligado Nacional. A afirmação é do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que avaliou os resultados de estudos do órgão. Agora, a decisão de adotar ou não o horário de verão cabe ao governo federal. Em 2019, o presidente da República, Jair Bolsonaro, optou por manter o esquema do restante do ano. De acordo com a ONS, estudos deste tipo fazem parte da rotina do órgão. É bom porque a gente levanta uma outra polarização aqui entre os nossos ouvintes, né? Pró e contra o horário de verão, né? Pablo Fernandes gosta do horário de verão. Sheila também. Vendo? Eu também adoro horário de verão. Dá pra fazer tudo aquilo que eu nunca faço à noite, que é estender um horário no bar, num restaurante. Tá claro, você consegue caminhar com um pouco mais segurança, por exemplo, nesse horário, né? Eu sei que é mais legal ter um dia mais comprido. Mais segurança em tese, vai. Mas não é legal a madrugada também ser mais comprida. Você tem que acordar 1 hora mais cedo. É um negócio que acaba com o seu organismo. Demora 1 semana pra acostumar com isso. Então, 1 semana. A gente se acostuma a tudo na vida, inclusive ao horário de verão. Não, mas tudo bem, beleza. A gente passou uma vida inteira com horário de verão. Se voltar também, eu não vou. Horário de verão vou chorar, não vou me mudar de país, não vou morar em Cuba nem em Miami. Mas eu prefiro que não volte, não. Horário de verão só é bom nas férias, diz o Marcos do Rio de Janeiro. Eu gosto do horário de verão. Castelli. Ô, Isentona, dá pra desempatar a parada aqui? Não, por favor? Hoje não. E esse muro aí? Vai descer desse muro? Não tem jeito. Tá bom, vambora. Tô com a Sheila, a Megali não vai no bar. Quem é o ouvinte? É o Thiago, gente, Thiago Santos, corretor de imóveis. Mas não vale a pena. Megali não vai no bar. Olha, o censo atrasa e a coleta de informações deve seguir pelo menos até dezembro, Gabriela Souza. A coleta de dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE é prorrogada até o início de dezembro. De acordo com o Instituto, mais de 104 milhões de brasileiros foram recenseados. O número corresponde a quase a metade da população estimada do país. 42% são do Sudeste, 27% do Nordeste, 14% do Sul,
8,9% do norte e 7,8% no centro-oeste. 48% são homens e 52% mulheres. Ainda segundo o levantamento, 860 mil indígenas e 740 mil quilombolas foram contados, o que representa, respectivamente, 0,82% e 0,71% da população verificada até agora. Bom, a gente volta para a Bahia para trazer informações daquele caso terrível, né? Um empresário e um gerente filmados queimando a mão de funcionários na Bahia são indiciados por tortura sim. Yumi Coano traz mais informações. São indiciados por tortura pela Polícia Civil o empresário e o gerente de uma loja suspeitos de agredir 2 funcionários em Salvador. Alexandre Carvalho Santos e Diógenes Carvalho são suspeitos de torturar Marcos Eduardo Serra, de 21 anos, e William de Jesus, de 24. O inquérito foi concluído e enviado para o Ministério Público na semana passada. Alexandre também vai responder por constrangimento ilegal e exercício arbitrário. O caso ganhou repercussão depois que vídeos compartilhados na internet mostram um dos funcionários tendo as mãos queimadas e o outro recebendo pauladas dos patrões. William teve as mãos marcadas com ferro quente com os números 171. Os 2 jovens trabalhavam na loja e foram acusados do roubo de R$30, versão que é negada pelas vítimas. Os suspeitos chegaram a confessar as agressões, mas disseram em depoimento que não houve tortura. Mas há muitas imagens, né? A gente nem exibiu agora aqui, mas a gente já exibiu algumas delas, né? Nem dá para mostrar todas essas imagens, são todas muito, muito fortes. É uma história terrível essa aqui. É terrível, minha gente. E a gente vai seguir, é claro, acompanhando agora com a notícia de que eles foram indiciados por tortura. Nos destaques internacionais, apoiadores de Trump que invadiram o Capitólio vão a julgamento após 20 meses do crime. Larissa Alves. Integrantes da milícia de extrema-direita chamada Guardiões do Juramento são julgados por invadirem o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos. O julgamento começou ontem, após 1 ano e 8 meses do caso. Entre os réus está Stewart Rhodes, um ex-oficial militar norte-americano conhecido por usar um tapa-olho preto, além de 4 líderes regionais que integram a milícia. Eles são acusados de terem atacado o Templo da Democracia norte-americana no dia 6 de janeiro de 2021, junto com cerca de 1.000 apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando fiscais eleitorais certificaram a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Se condenados, a pena pode chegar até 20 anos. Palmeiras, hein? Palmeiras ganhou mais uma. Mais uma fora de casa, mais um jogo difícil. Ninguém segura. Palmeiras não tem pra ninguém. Hã? Palmeiras não tem pra ninguém. Não entendi. Mas tudo bem. O Palmeiras... entendeu? Vamos desenhar. O Palmeiras venceu. O Palmeiras não tem. Palmeiras não tem. Ele não tem. Não tem pra ninguém. Entendi. Entendeu? Entendi. Calma aí, né? E muito grossa, né? Eu também não acordei tão legal. Mas o Palmeiras venceu ontem de novo, Yuri Queiroga. Juventude e Corinthians abrem hoje a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 9h30 da noite no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E a Band News FM transmitirá para São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, João Pessoa, Curitiba e Manaus, com narração de Marcelo Dó. Em 29 jogos, o Juventude venceu apenas 3, o último deles no dia 5 de junho, e está muito perto de ser rebaixado para a Série B. Ontem, o Palmeiras derrotou o Botafogo de virada por 3-1, ainda pela 29ª rodada. Tiquinho Soares abriu o placar para o Fogão, mas Gustavo Scarpa, Mike e Dudu deram a vitória ao Verdão, que agora tem 10 pontos de vantagem para o vice-líder internacional. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali. Tudo bem, Megali? Olá, Sheila Magalhães. Olá, Oi, Milton. Carla Bigato. Olá. Essa semana tem jogo. Teve ontem,
Teve sábado um monte de jogo, né? Ontem, Palmeiras, para variar, ganhou. Vai ter hoje, vai ter amanhã, vai depois da manhã. Mas o campeonato, sabe, o Palmeiras ganhou mais uma, 3-1 ontem no Botafogo no Rio de Janeiro. Sabe o que tem que acontecer agora? Eu vou repetir. O Campeonato Brasileiro acabou. Então eu estou há décadas, ou desde os anos 9 a.C., eu estou brigando para que volte o mata-mata no Campeonato Brasileiro. Aí aqueles do contra ficam assim, mas já tem mata-mata na Champions League, na Copa do Mundo, tem na Copa do Brasil, tem na Libertadores da América. Então aí tá aí um motivo para ter no Campeonato Brasileiro. Se todo mundo usa o mata-mata, por que o burro do Campeonato Brasileiro, graças à CBF que tá péssima para variar, por que não bota turno e retorno, pontos corridos? Isso aí não pode ter mais, melhor dizendo. Tem que voltar o mata-mata. A política está dando uma aula também no mata-mata. Olha aí o que temos no segundo turno para presidente do Brasil. É emoção pura dos dois lados, porque é mata-mata. E eu repito, por que os caras que são contra mim, eu e a Marília Rui estamos nessa luta, né? Porque hoje nós temos pontos morridos, 200Z. Pontos, olha, esse negócio de pontos corrido, turno e retorno é uma desgraça pro futebol. É um corte de emoção pro torcedor e pra crônica esportiva também. Só amistoso, uma vergonha, esse turno e retorno, pontos corridos.